Quinta-feira com um cheirinho de 70 mil dólares. É isso, Bitcoin 70 mil dólares. E te digo mais, tá? Se ele não conseguisse se segurar em 77, quiçá 74, a probabilidade dele vir para 68 também aumentaria. Então agora nós estamos vendo um Bitcoin que já caiu para menos de 71. Sim, 68 é um alvo da quinta-feira para o final de semana. Ah, e antes da gente ir para alguns porquês mais fundamentados, eu trago você para olhar friamente para o gráfico, tá? Lembre-se de uma coisa, ó, se a gente puxar lá no começo de outubro e jogar para frente, a gente tá falando aí de aproximadamente 3 meses arredondando. Então, em 3 meses, o ouro, não tô falando de Bitcoin, olha que legal, o ouro subiu mais de 42%. Em contrapartida, numa correção, ele chegou a cair mais de 21%. E aí, claro, ele deu uma recuperada aqui, ainda não consolidou, porque se ele não fechar, por exemplo, aqui ao dia acima de 4.850, 4.800, ele pode perder esse suporte aqui e voltar a cair. E eu tô falando pra você que ele subiu 42 e caiu 21, ou seja, 50% de queda. Só que aí que entra o pulo do gato. Você precisa começar a entender como que o mercado, de forma geral, está precificando, está olhando para os ativos. Por exemplo, o Bitcoin ele já tem sido visto como um ativo de altíssimo risco. O ouro, ele, por conta da demanda e de todo o 360 macroeconômico global, as pessoas estão enxergando alto potencial nele. Por quê? Tá achando porque ele brilha, ele é bonitinho, é reserva de valor? Não. Eu tô falando de uma classe que são as classes dos metais preciosos. Nos últimos 12 meses essa classe cresceu absurdamente. E o ouro, claro, é o carro-chefe, ele é tipo o Bitcoin das criptomoedas, entende? É o ouro dos metais. E aí o que está fazendo isso acontecer? E depois eu vou linkar para você entender onde isso tudo tem a ver com o Bitcoin. Mas primeira coisa, o Trump já falou que não está nem aí, que quer que o dólar perca valor. Então isso tende a fazer com que as pessoas, que inclusive consolidavam patrimônio em dólar, comecem a migrar para um ativo que tende a ser mais seguro na visão deles, que seria o ouro. E vale lembrar que quem está comprando ouro não é o público de varejo. É claro que eles compram também, ok? Mas as joalherias, as empresas ligadas a isso, não são elas que estão movimentando, não são elas que estão tracionando o preço do ouro também. Pelo contrário, são os grandes, são os institucionais, são aquelas empresas, aqueles bancos que costumam comprar em alta quantidade. E detalhe, tá? Vale a pena lembrar essa informação, até deixar anotada aqui, ó. O ouro subiu, olha isso, subiu do outro ano anterior, de 2024 a 2025, 100%. Então imagina que as compras em alta quantidade eram compradas aproximadamente na casa dos 400 alguma coisa em tonelada, e agora já passou de 800 toneladas. Então, ou seja, por quê? Por conta da demanda de várias tecnologias que vão envolver metais preciosos de forma geral, mas principalmente o ouro. Saulo dá um exemplo, por exemplo, os data centers. Hoje virou a febre da inteligência artificial, mas ninguém quer pegar uma inteligência, estudar como funciona, colocar aquilo dentro do seu próprio computador, tem que ver se o computador vai rodar. Então as pessoas fazem o quê? Elas vão lá e compram, elas adquirem espaços de nuvem, de máquina, etc. E isso faz com que data centers cresçam. Então qual é o link que eu faço para você entender? A fama do Bitcoin já poxa, perdemos o ciclo. Ou o ciclo já foi. Ou o tempo do Bitcoin já foi. Agora a gente tem que esperar. E aí isso tende também a favorecer o mercado grande, em regra, busca o maior nível de consolidação, de solidez possível. Ah, e lembrando também, tá? Tudo isso vem a reforçar aquela questão que eu falei pra vocês. O Trump fez a sua indicação, Kevin Walsh é a pessoa mais falada, é o nome mais cogitado para entrar no lugar do Jeremy Powell. Só que é o seguinte, isso só vai acontecer lá na frente. Eu tô falando pra você de 3 meses ainda para acontecer. E detalhe, por mais que o mercado precifique isso, não vai mudar muita coisa. Os incentivos precisam começar a acontecer para que aí então a gente consiga perceber o quanto o ativo está respondendo à interação do público nisso. Saulo, e pra onde que o Bitcoin tá indo? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, presta atenção aqui, ó. Eu já vou logo de cara colocar no gráfico mensal, tá? Por que mensal? Porque o mensal vai dizer muita coisa. Onde que o gráfico mensal diz pra gente que poderia acontecer? Ó, primeira coisa, tá vendo essa linha azul aqui, ó? É a linha de 68 que a gente havia traçado. Só que embaixo, nessa linha amarela, tem uma linha de 65. Então, se o Bitcoin tiver força de buscar o 68, nada seria fora do comum se ele tocasse em 65, tá? Saulo, e se isso for muito crítico, pode ser que ele vá bater lá em 55 mil dólares. E aí, jovem gafanhoto, batendo em 55 mil dólares, eu tô falando que ele bateu aqui no suporte de banda de Bollinger. Saulo, a probabilidade é alta dele fazer isso? Não. Por quê? Olha isso aqui. RSI estocástico praticamente no chão, 0,3%. Então, ou seja, é bem baixo, tá? Eu acredito que ele pode tocar aqui a casa dos 68 ou 65, e aí então a gente vê a cena do próximo capítulo, que por sinal deve ficar pra próxima semana. Ah, e só pra constar, a probabilidade disso realmente ficar pra outra semana é por causa do seguinte, ó. Isso aqui também é um gráfico semanal, tá vendo? Nós estamos de novo numa quinta-feira e aí já migrando pra sexta. E olha como é que tá o RSI estocástico. 5 no curto prazo e 18 no médio prazo. Então já estamos sobrevendidos. Teoricamente não poderia ficar caindo mais. Só que mesmo que tivesse que cair, olha o que está mais próximo, a linha de 68, que por sinal está sendo regida aqui, ó, por esse suporte, que é o suporte de 200 ciclos. Então, na boa, tá bem interessante essa marca aqui do 68. E se ele perder 68, é porque realmente a gente precisa ficar de orelha em pé. Porque, teoricamente, a nível de probabilidade, ele não deveria de fazer isso. Saulo, é só problema. E aí, ele vai subir ou não vai? Também tem essa chance? Sim, jovem gafanhoto, também tem essa chance. Olha só, gráfico semanal de novo. Vamos olhar para cá, ó. Se nós víssemos uma reversão passando de 77 e posteriormente 81 preferencialmente, aí então nós poderíamos olhar para o 85, para o 92 que está lá em cima. Só que de novo, presta atenção. As probabilidades não são tão favoráveis. Então cuidado com essa mão pesada que talvez você vai colocar aí. Bom, eu vou te atualizando aí daqui pro final de semana e você vai conseguir entender muito mais coisas. Mas não esqueça, mão pesada, o chumbo é grosso depois. Você vai sentar no problema.